personagens desta fábula. Assim, aprenderão a identificar com especial os instrumentos que ilustram os amigos desta história. O pássaro é representado pela flauta, por um registro mais agudo. O pato. O pato é representado por um oboé com um registro médio e dengoso. O gato por um matreiro clarinete. Já o avô é representado pelo registro grave do fagotto. O lobo pelas imponentes trompas. E o nosso Pedro pelas alegres cordas. E os tiros de espingarda dos caçadores pela percussão. E agora sim, podemos começar a nossa história. Era uma vez um menino chamado Pedro, que vivia com o seu avô numa casa na floresta. Por causa dos lobos, o avô construiu um muro à volta do jardim, para a segurança de todos, dizia o avô. Uma manhã bem cedo, Pedro abriu o portão do jardim e toca a passear sozinho pelos grandes campos verdes, a saltitar de alegria por entre os pinheiros altos. No ramo de uma árvore estava encolerado um passarinho que era amigo de Pedro. Estava tão calmo, sorriu, divertido o passarinho. Sim, tudo está com calmo. Vamos fazer uma corrida, desafiou Pedro. E correram a brincar os dois pela floresta.
apareceu um pato. O pato estava todo contente porque o Pedro tinha se esquecido de fechar o portão do jardim. E assim ele pôde sair lá de casa cá para fora e tomar um belo e relaxante banho no pequeno mas profundo lago. Não sem o riso que trouxe do passarinho. Ao ver o pato, o passarinho resolveu rodar para a relva e foi pousar junto dele em colher dos outros. Se não sabes voar, que espécie de pássaro és tu? E o pato respondeu-lhe: e tu, se não sabes nadar, que espécie de pássaro és tu? E depois de dizer isto, deu um mergulho no pequeno lago. Discutiram e voltaram a discutir. O pato a nadar no lago e o passarinho a saltitar na margem. Subitamente, algo despertou a atenção de Pedro. Era o seu gato que rastejava por entre a relva. O gato pensou: o passarinho está tão entretido com a discussão que eu vou apanhar com as suas patas de veludo. Foi-se aproximando muito sorrateiramente. E o passarinho voou imediatamente para cima da árvore. Entretanto, o pato grasnava muito zangado para o gato. Mas a salvo de dentro do lago, claro. O gato deu uma volta à árvore e pôs-se a pensar. Poderá a pena eu trepar até com alto? Quando lá chegasse, já o pássaro teria levado para além do mundo. De repente, aparece o avô de Pedro, que está muito zangado com ele por este ter ido sozinho para o campo. É um lugar perigoso. O que é que tu farias que é para ser com um lobo? Saindo da floresta! Ah, rapaz!
Mas Pedro não prestou nenhuma atenção às palavras do seu avô. Oh, rapazes como ele não têm medo nenhum de lobos. Mas o avô pegou na mão de Pedro, fechou o portão do jardim e levou-o para casa. Pedro tinha entrado em casa e fechado a porta. Apareceu saído da floresta um enorme lobo feroz. Num abrigo fechado, o gato trepou pela árvore acima. O gato grasnava e, no meio de tanta confusão, atarantado, saltou para a margem do lago, mesmo ao pé do lobo. Mas por mais que corresse, não conseguia livrar-se do lobo. O lobo aproximava-se, cada vez mais próximo. Neste momento, a situação é esta.
O gato sentado num ramo da árvore. E o passarinho no outro. Agora só vai os outros futuros. Mas bem longe do gato, claro. Entretanto, por detrás do portão do jardim, adivinhem quem é que voltou? Quem é que voltou? O Pedro, isso mesmo, o nosso amigo Pedro, sem qualquer pinga de medo, observava toda esta cena. Correu para dentro de casa, pegou numa corda muito forte e saltou para cima do alto do muro de pedra do jardim. Dos ramos da árvore que o lobo rondava estendia-se para cima do muro. Pedro agarrou-se ao ramo. E agilmente trepou para o cimo da árvore. Pedro, virando-se para o pássaro, disse: voa lá para baixo e dá a volta em torno da cabeça do lobo para o distrair. Mas tem cuidado, senão ele apanha-te. É para já, disse o corajoso passarinho. E enquanto o gato olhava cheio de medo lá para baixo, o passarinho voou a pique sobre a cabeça do lobo. As asas do pássaro quase que tocavam na cabeça do lobo. Estava furioso, dando dentadas para a esquerda e para a direita. O pássaro não parava de irritar o lobo e o lobo não tinha para apanhar. Mas o pássaro era mais esperto e o lobo não tinha outro remédio senão ficar cada vez mais irritado. Entretanto, Pedro fez um laço com a corda e, com muito cuidado, foi-a descer e descer e descer, até que abriu o lobo pela cauda e puxou a corda com toda a força que tinha.
com que a corda se apertasse ainda mais a calma. É precisamente nesta altura que aparecem os caçadores saídos da floresta. Vinham na pista do lobo. E davam tiros. Mas Pedro, empoleirado em cima da árvore, gritou-lhes: não disparem, não disparem! Eu e o passarinho apanhámos o lobo e agora ajudem-nos apenas a levá-lo para o jardim zoológico. Agora, imaginem este pequeno cortejo triunfal. À frente de todos, vaidoso de si, marchava o nosso tempo. E logo a seguir iam os caçadores com o lobo.
quem é que ia a fechar a marcha era o avô e o gato. O avô abanava descontente com a cabeça e quando pensava com os seus botões, se o Pedro não tivesse apanhado o lobo, o que é que teria acontecido? E o gato miava de alívio. Por cima deles voava um passarinho que se olhava. Vejam, vejam como eu e o Pedro fomos corajosos. Vejam o que é que nós apanhamos. E agora, escutando muita atenção, ainda conseguem ouvir um pato a granar dentro da barriga do lobo. É que o lobo, com aquela pressa toda, tinha engolido o pobre pato